Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, no poder e na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Diante do poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Nesta hora nós nos achegamos diante de Ti. Como essa grande família que é o Ministério Apostólico Belém. Pai, em primeiro momento eu nos apresento como ministério, como uma família que o Senhor foi quem formou. Por isso, nessa hora, você pense na sua casa. Se você está com a sua família, glória a Deus. E se você está aqui apenas representando a sua casa, pense na sua casa física agora. E pelo poder da fé, no nome de Jesus, nós vamos guardar as nossas casas. Nós vamos guardar as nossas famílias. Porque a partir de agora, neste exato momento, o Senhor libera os céus sobre este lugar. E o seu manto salpicado de sangue é estendido sobre nós. E você declare em sua mente, em seu coração, e depois faça isso em sua casa. Nós declaramos aspergido o sangue de Jesus nos umbrais da nossa casa. Cada casa aqui representada, receba agora, pelo poder e a autoridade que o Senhor me concede. Eu aplico em cada casa aqui representada, nos umbrais das portas, nos umbrais das janelas, nas mentes e nos corações de todos aqueles que habitam em cada casa. Nós aplicamos o teu sangue, Jesus, porque só o Senhor Jesus fez isso por mim e por você. Foi naquela cruz que Ele derramou o seu precioso sangue. E hoje nós temos a liberdade de usar este sangue precioso e passar nos umbrais das nossas vidas. Aonde você precisa que esse sangue seja passado agora. Aplique o sangue do Cordeiro. Os umbrais da sua casa já está selado, é pela fé. E nós vivemos pela fé, não é pelo que vimos. Creia, os umbrais da sua casa hoje, quando você voltar para casa, você vai ver, você vai sentir que lá não é mais o mesmo lugar. É a casa que está guardada pelo sangue do Cordeiro. E agora nós aplicamos esse sangue em nós, pessoas, filhos do Deus vivo, do alto da nossa cabeça, seja aspergido o sangue do Cordeiro, seja aspergido na nossa mente, nos nossos olhos físicos e espirituais, seja aspergido o sangue de Jesus aplicado nos nossos ouvidos físicos e espirituais. Seja aplicado o sangue de Jesus nos ossos da sua face, na sua boca e na sua língua, para que você fale novas línguas em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus no nosso coração. Todo o nosso coração receba agora, em todas as partes dele, o sangue de Jesus. E o nosso coração é o órgão que bombeia para todo o nosso ser. Então agora sinta, perceba que do seu coração todos os outros órgãos receberão do sangue do Cordeiro que é vivo. Aleluia! Do seu coração parte o sangue vivo de Jesus, passando. E eu ouso dizer que esse sangue, ele hoje, como nós vivemos no profético, e sobre nós reina uma palavra de que o fogo arderá. Sinta o arder do sangue do Cordeiro nas suas veias, nas suas artérias, batendo em todos os seus órgãos, que toque pâncreas, fígado,
fígado, baço, vesícula, intestino, estômago, todos os nossos órgãos. E agora o sangue, ele toca a nossa coluna vertebral. É lá na medula. É na medula que o nosso sangue é formado, mas ele recebe hoje, aleluia, o DNA do sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Nós não temos palavras. Nós não temos palavras. Nós só queremos dizer, Senhor, agora que nós recebemos o teu sangue sobre as nossas vidas. E estamos guardados. E como disse a canção, não entrará depressão, não entrará nada que o inferno tenha preparado, porque nós estamos debaixo desse sangue. Por isso te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. E você não fique acanhado diante desse Deus. Dê glória a Deus e aleluia, porque Ele é santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que vive no meio da igreja. Aleluia! Glória seja dado o teu nome eterno. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Te louvamos, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa hora como uma oferta agradável às tuas narinas. Aleluia. Aleluia. Amém. Você acredita que viver Páscoa é um ato de obediência? Quando eu estava pensando, quando a manhã me disse, eu comecei a pensar sobre o que falar aqui na hora da oferta. E aí eu comecei a pensar sobre Páscoa. Páscoa é um ato de obediência. Nós comemoramos a Páscoa, como a Marcela falou, os versículos que eu vou falar, a Marcela já falou, lá em Êxodo 12. A gente vê que Deus, ele estabelece a Páscoa como um estatuto perpétuo. Marcela comentou. É uma festa que deve ser sempre comemorada para lembrar daquilo que o Senhor fez sobre aquele povo. Então, nós temos que comemorar como um ato de obediência. Mas não é só essa atitude que o Senhor quer de nós como obediência. Ofertar também é um ato de obediência. Dizimar é um ato de obediência. Devolver ao Senhor aquilo que Ele nos trouxe. E lá em Êxodo 12, a Páscoa, ela fala sobre um sacrifício. Deixa eu pegar os versículos que eu marquei. O versículo 21 do capítulo 12 diz o seguinte: em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel. Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. A festa da Páscoa, um dos principais pontos da Páscoa é a oferta de sacrifício. Você tem que entregar um cordeiro como um sacrifício. E o que é um sacrifício? É uma oferta. E essa oferta, ela não era uma simples oferta. Ele diz, a Marcela frisou inclusive, o animal ele tinha que ser de 1 ano, tinha que ser separado antes disso, tinha que ser de 1 ano, tinha que ser perfeito. Que tipo de oferta você trouxe para o Senhor hoje? Você trouxe uma oferta perfeita? Você trouxe uma oferta que o Senhor realmente merece? Pare para pensar sobre o que você trouxe para o Senhor. Qual foi o tipo de sacrifício que você trouxe? E aí, quando a gente vai lá para 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18, Davi ele vai edificar um altar. E lá na eira de Araúna, uma pessoa, o nome dele é Araúna. E aí, quando ele vai edificar esse altar, ele chega lá para edificar. Quando Araúna olha para ele, ele fala, está nos versículos do 18 ao 25. Tá? Eu estou só passando.
E ele fala que quando Davi chega lá em Araúna, na frente de Araúna vai: rei, o que você veio fazer aqui? E aí ele vai e diz que Deus tinha mandado ele edificar um altar ali. E aí ele vai e diz: não tome, a terra é sua, pode fazer o que quiser aí. E aí no versículo 24 ele diz Davi fala o seguinte: não vou, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não ofertarei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Araúna também oferece o cordeiro, diz que tanto ele pode sacrificar ali, quanto que ele oferece o sacrifício para ele. E aí ele diz que não vai ofertar ao Senhor, que não vai oferecer ao Senhor um sacrifício que não lhe custou nada. Será que o que nós temos trazido para o Senhor, não falo só simplesmente o papel, mas que tipo de oferta nós temos entregado ao Senhor todos os dias? Como está o seu coração quando se coloca diante de Deus? Você traz uma oferta de algo que lhe custe? Às vezes a gente fica sem querer, ou a gente estava ali falando, né, na cozinha e fazendo as coisas já com as pernas doendo, já cansado. Será que o que a gente está fazendo está nos custando algo, ou é só simplesmente, não estou fazendo nada aqui e vou fazer? Não está sofrendo por isso, é um sacrifício. O cordeiro, ele sofria quando ia morrer, né? Então, que você venha ofertar ao Senhor, que você venha colocar diante de Deus algo que realmente, um sacrifício que realmente lhe custe algo. Entregue ao Senhor o seu melhor, entregue a Ele aquilo que vai sacrifique ao Senhor realmente aquilo que lhe custe. Amém? Vamos celebrar, né, para ofertar. E eu queria que vocês ficassem de pé e colocassem essa oferta diante do Senhor, para que a gente pudesse orar. Eu queria orar com vocês ainda com a oferta em suas mãos. Orem pela sua oferta, mesmo aqueles que não têm um valor para trazer, mas apresente o seu coração diante de Deus, apresente a sua adoração. A sua adoração, ela também pode ser um sacrifício diante de Deus, tá? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo. Nós entregamos, Senhor, a Ti aquilo que nos custa. Senhor, que o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha nos perdoar por muitas vezes nós entregarmos ao Senhor o que sobrou, o que deu. Que nós venhamos, Senhor, entregar, Senhor, ao Senhor aquilo que o Senhor realmente é digno, aquilo que realmente o Senhor merece. O nosso melhor, que nós venhamos entregar diante do Senhor, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua obra. Que através das nossas vidas nós venhamos ser esse canal, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adorem ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade
desejo de celebrar o Senhor, né? Amém? Já já a gente chama de novo. E nós vamos celebrar, sim, ao nosso Deus, ao Cordeiro Perfeito. Amém? Todos entenderam, né? A gente já podia acabar aqui, porque vocês já entenderam tudo. Amém? Todos, quem não sabia, agora já sabe. E os outros que estavam esquecidos, lembrou. Né? Páscoa não é o coelhinho. Não é. Nem é o ovinho. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso. João Batista disse que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista conta o seu testemunho e ele diz que é a voz do que clama no deserto. E aí ele anuncia Jesus. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, o versículo de número 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda a Páscoa do Êxodo apontou para esse Cordeiro perfeito. E a Marcela pontuou muito bem. Nós hoje celebramos a nossa Páscoa. Nós sabemos que tudo aquilo apontou para Jesus, apontou para o Cordeiro que já havia sido morto antes da fundação do mundo, a palavra diz. E ele foi, morreu e pagou um preço por mim e por você. Amém? Nós vivemos essa passagem. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo de número 13. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Até aí. Ele nos reconciliou. Páscoa é reconciliação. Nós colocamos desde o início, quando nós fomos escalados para estar organizando a Páscoa, o Senhor colocou algo no meu coração acerca do sangue de Jesus. E seguindo o exemplo da primeira Páscoa, claro, a gente não podia esquecer isso. Seguindo esse exemplo da Páscoa do Êxodo,
Como nós já sabemos, o sacrifício precisava ser feito pelas famílias, o sangue precisava ser derramado de um cordeiro perfeito, e esse cordeiro perfeito, ele aponta para Jesus, ele apontava para Jesus. O sangue teria que ser aspergido, derramado em uma bacia, e ali o sacerdote pegava, como vocês viram aqui, e colocava nos umbrais das suas portas, marcando a sua casa, porque quando o anjo da morte passasse, então ele veria que a casa estava marcada pelo sangue, e ele passava por cima, e ele não mataria os primogênitos daquela família. E eu comecei a pensar que tudo isso é profético na nossa vida. Nós precisávamos, naquele tempo, as pessoas precisavam estar dentro de casa, a Páscoa era celebrada em casa, o sangue não podia estar apenas na bacia. E quando eu leio isso e eu começo a observar que o sangue do cordeiro, não bastava a família ter o cordeiro em sua casa. Não bastava a família matar o cordeiro. Era preciso que o cordeiro, o sangue do cordeiro, fosse aplicado na casa. Você entende isso? Que era necessário que o sacerdote cumprisse todas as ordenanças que Deus havia dito, e o sacerdote precisava aplicar, ou seja, fazer uso daquele sangue de forma correta. Não poderia derramar, não poderia deixar lá em casa, numa bacia guardado, protegido. Não poderia, tinha que ser aplicado nos umbrais das portas. E hoje, você não vai fazer isso na sua casa, vai? Quem vai marcar a porta da sua casa assim? Desse jeito? Não vai, né? Você não faz isso. Mas você e eu precisamos utilizar o sangue do cordeiro nos umbrais das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Não basta eu conhecer toda essa história que foi contada. É preciso que eu faça uso de toda essa história que foi contada. Você entende isso? Nós precisamos viver aquilo que nós temos aprendido. A história é linda, é muito bonita, muito emocionante. E as pessoas contam tantas histórias e se detêm em coisas tão, emocionantes nesse tempo. Mas o que realmente nós temos praticado de tudo isso? O que temos feito do sangue do Cordeiro perfeito? Será que a gente usa esse sangue apenas para dizer, sangue de Jesus tem poder? E a gente não compreende que esse sangue tem que ser aplicado na nossa vida. Eu preciso usar esse sangue, porque quando eu aplico esse sangue, então há esse transporte, há essa passagem. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte foi feito através do sacrifício de Jesus. Amém? Quando eu entendo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor que age. Ele deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para o mundo todo? Não. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quando eu penso nesse versículo, eu observo que estreita, Deus amou o mundo. O amor foi para todos. Mas para que todo aquele que nele crê. No Êxodo não foi diferente. Lá no Egito, eles precisavam crer e obedecer. Não é diferente conosco hoje. Eu preciso crer que essa história que está aqui na Bíblia, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi por mim, por causa desse sangue derramado, eu tenho cura, eu tenho liberdade, eu tenho restauração, reconciliação com o Pai. Por causa desse sangue derramado, eu posso ser livre da escravidão do pecado, posso ser santa, porque Ele me faz santa.
Amém? Você pode dizer amém? Eu preciso crer nisso, isso precisa ser uma realidade na minha vida. E eu preciso viver como aquilo que eu prego, aquilo que eu digo. O povo do Egito, a palavra, o comando foi dado a todos, sim ou não? Todos eles poderiam matar o cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais. Mas eles não fizeram. Só alguns fizeram. Só o povo de Deus fez. Então, eu preciso crer. Porque o comando ainda para essa Páscoa, o comando de Deus ainda para os dias de hoje, o comando do nosso Deus para mim e para a sua vida é crer e obedecer. É a obediência. O sangue de Jesus, ele tem todo o poder. Amém? O sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar dele. Hebreus 10, 19. Eu não vou ler os textos, mas se você quiser anotar, fique à vontade. Páscoa é perdão dos nossos pecados. Jesus nos conduziu e nos redimiu através do seu sangue vertido na cruz. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, o preço foi pago por nós. Vamos ler, eu quero que você leia esse 1 Pedro. No capítulo 1. Versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Por causa, esse foi o preço que foi pago. O preço de sangue. Havia também sobre nós um decreto de morte. Havia também uma intenção de morte sobre as nossas vidas. E havia uma dívida a ser paga. Como também no passado. E isso não poderia ser pago por qualquer pessoa. Tinha que ser sem defeito e sem mácula. Alguém que fosse perfeito. O único perfeito, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então o preço foi pago por nós. E não foi um simples preço. Não foi preço de ouro ou de prata, mas o precioso sangue do Senhor Jesus. Páscoa é uma estação de guerra, sabia? Quando você imagina o povo de Israel, o povo de Deus, ali naquela agitação, a comida teria que ser preparada sem fermento, porque não dava tempo, não podia esperar que o pão fermentasse. Tinha que ser rápido, apressadamente, roupa pronta para ir embora. Ir embora rápido, era comer e ir embora, não é isso que a Bíblia diz? Eu parei nesse texto e eu fiquei pensando assim, quando o cordeiro, eles iam comer o quê? A Páscoa, não é assim? Amém, minha gente? Então eles iam comer o cordeiro. E eu penso que quando o cordeiro entra em você, o pecado tem que sair. Quando o cordeiro entra em nós, as trevas têm que sair. O Egito tem que sair. Nada do que é nosso pode ficar no Egito. Não foi assim? Páscoa também é prosperidade. Quando Deus permitiu que Faraó, porque tudo estava no comando de Deus, amém? Deus continua no controle de todas as coisas. Então, quando o Senhor liberou o povo, Ele também deu uma ordem, que era para levar tudo. Todos os despojos, eles saíram ricos daquela terra do Egito. Eles levaram tudo, os despojos daquela guerra que eles viviam. Páscoa é uma estação de guerra. Nós vivemos essa guerra, sim ou não? Nós vivemos nessa batalha. Nós vivemos nessa luta. Mas Páscoa é uma estação de conquista. É uma estação de conquista. É um tempo de conquista na nossa vida. Como foi um tempo de conquista para o povo de Israel. Quando Jesus foi para a cruz, Ele conquistou para nós
tudo que nós temos hoje: saúde, paz. Ele levou os castigos que estavam sobre ele, né? Ele nos trouxe paz. Ele tem cura. Isaías diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Jesus traz cura sobre nós. Quando Jesus foi para a cruz, ele conquistou por mim e por você uma vida, e uma vida em abundância. Ele vai dizer isso lá em João 10. Uma vida em abundância. Não foi uma vida qualquer, é uma vida abundante. Então, Páscoa é um tempo de prosperidade também para nós. Tudo nós podemos receber quando eu entendo, quando eu creio na promessa e quando eu me aproprio dela. Eu preciso aplicar o sangue sobre a minha vida. O sangue de Jesus, ele tem poder porque ele está intimamente ligado à sua glória, que era celestial, mas também humana. A glória do Senhor, ela era celestial e também humana, e também física, pois nele estavam unidos os céus e a terra. Deus e o homem se tornaram um lá na cruz. Havia unidade em Deus e o homem. Nós e Deus fomos unidos em Cristo na cruz. Páscoa fala de unidade. E aí eu penso, lembro, quando lá no Êxodo, a ordenança do Senhor para que fosse matado ou morto um cordeiro. E ali, se o cordeiro fosse grande demais para a família, o que é que eles faziam? Faziam o quê? Chamava outra família para comer junto. A gente sabe que o cordeiro tinha que ser morto e seria comido no mesmo lugar. Não podia sair. Ele não podia ser comido lá fora, em outra casa. Tinha que ser na mesma casa que foi morto. Então chamava-se outra família para comer o cordeiro dentro de casa. Isso é unidade. Isso é o Senhor dizer para mim e para você: olhe para o outro. Enxergue o outro. Páscoa é olhar para o outro. É você contemplar o outro. É você entender que na sua casa pode estar muito próspero, muito farto, mas pode ser que o outro não tenha. E aí eu chamo o outro e compartilho com o outro aquilo que eu tenho em casa. Amém? Você consegue entender isso? Então na Páscoa eu posso ver isso. Essa Páscoa, ela traz uma unidade para nós. Desde o início o Senhor tem falado sobre unidade. E eu já quero, aproveitar que eu estou falando de unidade e agradecer, porque a Páscoa, o apóstolo disse assim: é Flávia e Simeão. Mas não foi, apóstolo, me perdoe, não foi a desobediência. Mas foi Flávia, Simeão e todas as tribos. Vocês podem dizer amém? Todas as tribos. Então aqui, tudo que tem aqui, tem um pouquinho de cada um de vocês. E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor nos fez viver essa unidade antes mesmo de ser falado na Páscoa. Foi algo que ele disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Então eu quero desde já agradecer a todos vocês e glorificar ao Senhor por tudo isso. Amém? Então, a Páscoa, ela é para nós essa passagem de inimigo de Deus para amigo. Ele nos trouxe reconciliação lá na cruz, lá na Páscoa. Mas eu quero ir com você. Deixa eu ver, viu? Chego já. Porque eu anoto e eu mesmo me perco. Páscoa é viver em comunhão com o corpo. Os nossos irmãos é o corpo de Cristo. Comer do corpo de Cristo, o pão da vida. Páscoa é aplicar o sangue sobre as portas do nosso coração e da nossa vida. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá no Êxodo, dizendo que todos deveriam comer do cordeiro assado com pressa, apressadamente, eu entendo que quando o cordeiro entra em nós, eu falei sobre isso, nós saímos do Egito
Quando o cordeiro entrava na vida deles, eles saíam do Egito apressadamente. Eles precisavam sair da maldição. Eles saíam de dentro daquele tempo ou daquele ambiente de opressão para uma caminhada rumo à terra prometida. Como a primeira Páscoa que Jesus preparou para os seus discípulos, nós também fazemos isso. Acontece isso conosco. O cordeiro, eu lembro que uma vez eu ouvi uma ministração sobre Maria. E a pastora dizia assim, que quando Jesus foi colocado dentro de Maria, através do Espírito Santo, ela não tinha como esconder, porque a barriga começou a crescer, sim ou não? Ela entrou num processo de gestação, numa gravidez. Jesus entrou nela e transformou a vida daquela mulher. Quando Jesus entra em nós, é importante e necessário que a nossa vida ela seja transformada. E essa transformação, ela é visível àqueles que estão ao nosso redor. É essa passagem de mudança na nossa vida. Páscoa, quando nós entendemos a Páscoa do Senhor em nós, essa mudança precisa acontecer. Eu preciso fazer parte do corpo e do sangue do Cordeiro. Que a minha vida precisa ser mudada através do sangue de Jesus. Amém? Lucas capítulo 22. Abra aí, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo de número 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Páscoa também é chamada de pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do